Olá, sou o Dr. Kleber Saeb. Vamos falar de estenose hipertrófica de piloro. Estenose hipertrófica de piloro, a musculatura do piloro, a musculatura da camada circular, ela começa a ficar cada vez mais hipertrófica, ela ficando cada vez mais forte. E na medida que ela vai hipertrofiando, ela vai fechando a luz, tá ok? A saída do estômago. É uma obstrução progressiva do canal pilórico, dificultando o esvaziamento gástrico até fechar totalmente. Quando fechou totalmente, não passa mais nada, né? A causa, ela é desconhecida. Existem alguns fatores de risco. A gente sabe que tem uma predisposição em meninos do sexo masculino, meninos, 4 vezes mais em homens do que em mulheres, geralmente primogênito, e existe uma predisposição familiar, que não está bem determinada, mas a gente sabe que mães que têm história familiar têm maior probabilidade de ter filhos também afetados, tá? Tabagismo materno parece que tem uma ligação. O uso de macrolitos, eritromicina é o mais comum, mas outros macrolitos também parece estar ligado, e alimentação com leite de fórmula. Questionável, mas alguns autores relatam, tá? A incidência, mais ou menos uma incidência americana de 3 RNs a cada 1.000 nascidos vivos, tá? É raro na raça negra e orientais. Já falei, 4 vezes mais comuns em meninos, e mães afetadas têm maior probabilidade do que mães não afetadas. A fisiologia é o seguinte: a criança nesta faixa etária, ela regurgita muito. No início você até confunde com regurgitação, muitas vezes, ou até você observar que realmente são vômitos. A criança começa a vomitar, toda a alimentação dela não passa pelo tubo gastrointestinal, ela tem dificuldade de seguir o trânsito e passar para o duodeno, então ela desidrata muito. Pelos óbitos, ela perde suco gástrico, então ela perde HCl, então ela vai perder HCl, vai perder ácido, ela vai fazer uma alcalose. E a metabólica, ela vai estar perdendo ácido do estômago. Então, ela vai fazer uma alcalose metabólica, perdendo cloro. Então, hipoclorêmica, hipocalêmica. Devido a ela estar fazendo uma alcalose metabólica, essa criança começa a tentar fazer uma compensação com uma acidose respiratória. Então, ela cada vez começa a respirar menos, mais devagar, para aumentar o CO2 sanguíneo, né, que vai aumentar o ácido, né, aumentando o CO2. Com isso, ela tenta compensar a alcalose respiratória, metabólica. Tá? O caráter ela é evolutivo, vai piorando ao longo de horas e dias. Tem crianças que é muito rápido, tem crianças que leva vários dias, 2, 3, 4 dias para chegar no característico. Tá? Essa criança ela não é constipada, mas ela tem uma falsa constipação. Por quê? Porque essa criança, nessa faixa etária de 2 a 3 semanas, ela evacua a cada mamada. Ela mama a cada 2 horas. Então, ela é para evacuar em média de 10 vezes ao dia, podendo chegar até 12, tá? Mas numa média de umas 10. E a cada mamada ela evacua. Se ela não está ficando com alimento, ela não tem o que evacuar. Então, ela não está constipada, ela só não tem comida. Mas lembrarmos disso, que é uma alcalose metabólica, hipoclorêmica, hipocalêmica, desidratação, vômito de repetição, tá bom? É uma doença que ocorre entre a segunda e a terceira semana de vida, 14 a 21 dias. Na prática, às vezes a gente pega crianças um pouco menor, às vezes com 10 dias já começa o sintoma. Às vezes pegamos crianças com um pouquinho mais, 24, 25, 26, 27, 28 dias, ok? Vômitos não biliosos, porque a bile entra na segunda porção do duodeno. E a obstrução é antes, é no piloro, tá? De caráter progressivo, tá? Inicialmente pode confundir até com regurgitação, depois fica, bateu o leite no estômago, vomita de imediato, em jato, que lembra até meningite, só que a criança não tem petequias, não tem febre, não tem fontanela abaulada, a fontanela está deprimida pela desidratação. Se você fizer um hemograma, não tem leucocitose, não tem neutrofilia, não tem desvio à esquerda, porque não é infeccioso, ok? A criança está com apetite voraz, ela está desesperada por alimentação, está desesperada, mas o alimento não fica na barriga dela. Então, ela está desesperada. Na medida que vai progredindo o distúrbio hidroeletrolítico metabólico, ela vai ficando letárgica, ok? Sinal de Kussmaul, acho que vocês não conhecem pelo nome, mas já viram várias vezes na vida prática. Sinal de Kussmaul
a uma onda antiperistáltica da esquerda para a direita, onde a barriga faz uma contração assim, tipo, vou vomitar. Eu brinco que quem tem cachorro ou gato em casa conhece muito bem esse sinal. Quem tem cachorro ou gato, eu brinco que eles nunca vomitam no piso frio. Eles sempre vomitam em cima da colcha, do colchão, do sofá, do tapete. Aí você observa a barriga fazendo aquela contração, aquela onda antiperistáltica da esquerda para dentro, fala, tira, tira, tira correndo, que vai vomitar em cima do sofá, em cima do colchão, em cima do cobertor. E desde que sai todo mundo correndo, nunca dá tempo e ele vomita mesmo. Tá? Essa onda antiperistáltica da esquerda para a direita é o sinal de Kussmaul. Eu só lembro do Kussmaul da respiração. Kussmaul da respiração é outro, é o mesmo Kussmaul, é o mesmo cara que descreveu, mas é questão respiratória, como tem Shine Stroke e outras questões respiratórias. Esse sinal de Kussmaul é gástrico, tá bom? Sinal da oliva pilórica. Na medida que a doença vai progredindo, você vai sentindo o piloro como um cilindro grande e gordo, estendido. Então, espesso e comprido. Aumenta o comprimento e a espessura e você palpa como uma azeitona chilena, uma oliva, ok? De consistência assim da ponta do nariz, ok? Dizem que é para palpar em 80%, você só não palpa em 100% porque a criança não chegou a ficar tão ruim, ok? Como que você faz o diagnóstico? A anamnese, né? Criança na faixa de 2 a 3 semanas de vida, começou a regurgitar cada vez mais. Você observa que não é regurgitar, é vômito, desidrata, olhos encovados, mucosas secas, né? Turgor da pele aumentado, nós já estamos no exame físico, né? Criança geralmente menino, primogênito, né? Com história familiar, às vezes, de mães afetadas, às vezes sim, às vezes não, né? Aí você vai para o exame físico, sinal do Oliva, sinal do Kussmaul. Vamos passar para o raio-x simples de abdômen, você vai ver uma distensão gástrica, um estômago grande, gigante, distendido, escassez no intestino, ondas peristálticas na parede do estômago, às vezes você observa, e o padrão muito bom para isso, não vou falar padrão ouro, porque hoje o ultrassom é melhor, mas é um raio-x contrastado, onde você faz metade PAC, metade soro. Não use bário, porque se broncoaspirar, Deus me livre, bário no pulmão vai acabar matando a criança. Então, com PAC. E você vai observar o seguinte, um estômago grande e vai passar um pouco de contraste pelo piloro, um caminho fino e comprido. Se você observar o corpo do estômago como um rato e a passagem fininha no canal fininho como o rabo de rato, tá? Ou se você só olhar o trajeto fino e comprido pelo piloro como o fio da corda, né? Fio de corda, ok? Ou se na medida que vai fechando, ele embica e forma o bico de seio, ou ele forma o sinal da meia-lua. Ele embica em cima, embica embaixo, faz o sinal da meia-lua, ok? Ou passa pelo piloro e pega o piloro contraindo, faz o sinal do trilho, tá ok? Vamos observar isso? Olha aqui, embicou, aqui é o estômago, embicou, mas não passou, sinal do bico do seio. Aqui o estômago grande e passou fininho, sinal do rabo de rato ou da corda. Levarmos em consideração que aqui é o rato e aqui é o rabo, ou então você olha só esse sinal da corda, fio da corda. Ou uma câmera gástrica totalmente fechada, grande, tá ok? Bom, o ultrassom praticamente hoje é o padrão ouro. O ultrassom ele mede a espessura e o comprimento. Ele vai ver que está mais espesso, maior a espessura da musculatura, e vai te dizer que o comprimento está aumentado. Existem aí uns parâmetros do normais, vamos ver alguns ultrassons. Esse ultrassom desta criança que você está observando no sexo masculino, data de nascimento 8/9, mas o exame foi feito 11/11. Você já observou que é uma exceção, tem mais de 3 semanas. Tá? Nota-se ênfase no estenose do piloro. Comprimento do piloro medindo até 19 milímetros. Tá? E essa criança, o normal seria 17. Espessura de 4,5, o normal é até 3, então espesso. O diâmetro transverso de 17 milímetros, o diâmetro transverso normal é até 12, então está mais espesso. A razão de 0,23, então o normal é 0,27, então o buraco está muito pequeno, sugerindo estenose hipertrófica de piloro. Outro ultrassom de outra criança,
Nota-se a região epigástrica, intraperitoneal, medialmente a vesícula biliar, imagem anel hipoecogênico, sugerindo piloro, com espessura muscular de 0,55, o normal é menor do que 0,3, e um comprimento grande de 1,6, o normal é menor do que 0,7. E não vê, sem sinais de abertura significativa da luz, então é uma abertura muito pequena. Observa-se onda peristáltica gástrica exagerada, que cessa de modo abrupto na margem do músculo hipertrofiado, com ondas peristálticas retrógradas, associada com a ausência da abertura normal do piloro, passagem diminuída do líquido do estômago para o duodeno. Na verdade, ele está te descrevendo o sinal de Kussmaul, né? Onde ele está dizendo ondas peristálticas retrógradas, e ele fala passagem de líquido livre pequeno, esvaziamento gástrico pequeno, né? Passando fininho. Ele está te descrevendo o sinal do rabo de rato. Ok? Vamos lá, seguir. O que que confunde essa doença? Qualquer coisa que leve a criança a vomitar, tá? Nesta faixa etária. O mais comum é erro alimentar, erro no preparo do leite artificial, tá? Geralmente a mãe está preparando o leite de fórmula de forma inadequada, ou alergia ao leite. Refluxo gastroesofágico é o mais comum, tá? Porque a criança regurgita mesmo, ou qualquer foco infeccioso, tá? Que possa estar vindo, que seria uma sepsis, uma gastroenterite, ok? Esses são os mais comuns, mas temos causas raras, como uma meningite, até lembra vômitos em jato, embora já te falei que não tem hipertensão intracraniana, a fontanela está abaulada, né? Você não tem petecas, você não tem febre, você não tem leucograma com leucocitose com neutrofilia, mas o vômito em jato lembra. E as coisas mais raras, duplicidade gástrica, membrana antral, tá bom? Mas qualquer coisa que leve a vômitos de repetição nesta faixa etária. Existe uma classificação de Benson, caso leve, moderado e grave. Na prática, a gente usa pouco essa classificação, né? Na caso leve, a criança nem desidratada está, ou pouco desidratada, sem alcalose. Na moderada, você já tem uma desidratação, já tem uma hipopotassemia, uma hipocloremia, e nos casos graves, desidratação intensa, desnutrição, hipocloremia, hipocalcemia. O que importa é, a gente não cobra essa classificação, não é muito usada. Você tem que saber que essa criança está desidratada, com alcalose metabólica, hipoclorêmica, hiponatrêmica. Isto você precisa saber, tá bom? Tratamento. Equilibrar o paciente hidroeletroliticamente, tá bom? Para que ele possa entrar na cirurgia mais equilibrado, ele está muito desequilibrado. E cirurgia, tá? A cirurgia é uma incisão no abdômen, guiada pela palpação, você palpa a oliva, a criança abre a incisão, abre a serosa, abre a musculatura. A incisão você determina exatamente onde você está palpando, pega o piloro, é um cilindro grande, espesso, né? E nós vamos abrir longitudinalmente este cilindro, tá? Vamos abrir a serosa e a musculatura até herniar a mucosa. Na verdade, esta técnica foi descrita em 1910 por dois cirurgiões, um chamado Fredé e outro Ramstede. Quem tiver dificuldade de guardar a data, embora não acho que seja importante, é a data que nasceu o Timão, o Corinthians, tá? 1910. Por que que cobram o nome da técnica? Que é piloromiotomia a Fredé Ramstede. Porque essa técnica de Fredé Ramstede é uma piloromiotomia só feita para RN. Em adulto, existe estenose de piloro, tá? É muito comum no passado, antes de existirem os protetores gástricos, e a técnica é uma piloromiotomia amiculix, onde você abre longitudinalmente e fecha na transversal. Mas você abre as três camadas e fecha na transversal. Aqui não, você não abre as três camadas. Você não abre serosa, musculatura e mucosa. Você só abre serosa e musculatura e deixa aberta a mucosa herniada. Por isso, o nome dessa técnica cai. Tá? Eu brinco que é um anel e você transforma numa argola. Você abriu a musculatura na parede anterior e virou uma argola. Ok? Nós vamos fazer uma cirurgia dessa inteira no canal. O pós-operatório é muito tranquilo, tá bom? O pós-operatório você já pode retirar a sonda nasogástrica, dá umas 12 horas, você já começa a alimentar, dá um sorinho glicosado, não tem irritação peritoneal, não tem nada, você já pode começar a dar o leite. E vai progredindo, a criança vai embora no dia seguinte. O que que pode dar errado? Não é comum dar errado nada. Uma cirurgia muito tranquila, muito, muito boa.
Mas assim, uma piloromiotomia incompleta, onde você deixa algumas fibras musculares, que a criança sai da cirurgia bem, mas essas fibras musculares vão hipertrofiando e voltam a fechar, e você vai ter que reoperar, não é comum. Abrir a mucosa, se você abrir a mucosa e você vê, você vai dar um pontinho na mucosa e resolveu o problema. A única coisa é que você não vai alimentar em 12 horas. É melhor você aguardar 24, 48 horas para cicatrizar esse ponto que você deu na mucosa. Se você não viu, vai virar uma úlcera perfurada. Mas não é comum você não ver, tá? É comum furar? Pode acontecer. Porque a musculatura, quando você está dimulsionando a musculatura, abrindo a musculatura, ela é extremamente dura. E você vai até a transição do duodeno. Você está num lugar muito duro e no duodeno é muito molinho. Se você não calibrar a força da mão, pode fazer um furo. O furo não é nenhum crime, desde que você identifique e dê um ponto, ok? Basicamente é isso. Infecção de parede, mortalidade, quase que não existe. Essa cirurgia é muito tranquila. Pessoal, espero que tenham gostado, tá? Foi muito tranquilo, a cirurgia é tranquila. Essa é uma foto de um Prunibelli e vamos encerrar a nossa aula neste momento. Um abraço a todos.